Lição 183. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamu taslim. Wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É a nossa segunda aula relacionada ao capítulo de Nikah. Lição, como nós já mencionamos, qual é a lição na nossa sequência. E na lição de hoje vamos falar, ou por outra, vamos dar continuidade aos aspectos que não mencionamos na aula passada, quando estávamos a mencionar acerca do pedido de casamento. Falamos pedido de casamento, algumas condições, alguns aspectos importantes no pedido de casamento. Hoje nós vamos falar um pouco mais acerca do pedido de casamento, a quem podemos pedir em casamento. Ou por outra, mulheres que são proibidas ou mulheres proibidas de serem pedidas em casamento. Existem certas mulheres, existem condições que certas mulheres se encontram que lhes é proibido pedir em casamento. Vamos falar disso, vamos falar da exceção a esta norma, assim como vamos mencionar algumas condições para a validade do casamento ou a validade do sunnat an-nikah. Temos o hadith em primeiro lugar, que como é a nossa sequência sempre, mencionarmos um hadith ou um versículo do Coran para darmos o início àquilo que é a nossa metodologia. Na nossa abordagem, temos o hadith como o ponto principal, ou nossa explicação toda da aula vai se basear neste hadith ou no versículo do Coran e conjugado com outros hadiths. O hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه. Se alguém vier pedir a vossa filha em casamento, indivíduo este que a sua conduta, assim como a sua religiosidade, vos apraz, vos satisfaz, vocês estão satisfeitos com a conduta deste indivíduo, assim como estão satisfeitos com a religiosidade deste indivíduo. Se ele vier pedir a mão da vossa filha ou de alguém que vocês são responsáveis dela, fazawijuhu, façam casar. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Se vocês não fizerem isso, há possibilidade de existir fitna na terra, não é? E uma grande corrupção. Um problema que nós nem sequer imaginamos quão grande poderá ser este problema. Este é o hadith principal, que temos outro hadith também que foi narrado por Abi Hatim al-Muzani radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o mesmo hadith conforme nós citamos, e o acréscimo aqui neste hadith, no segundo hadith, é o seguinte: foi questionado o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wa in kana fihi", nós só temos que fazer casar, por mais que ele não tenha condições, não tenha possibilidades. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu o hadith: "Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu thalatha marrat". O profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu isso 3 vezes: quando vier alguém que a conduta e a religiosidade vos satisfaz, então façam casar. E se não fizerem, vocês irão presenciar, grande fitna e uma grande corrupção. De acordo com este hadith, nós falamos que, ou por outra, este hadith está a falar do casamento. Estamos a falar aqui de um pedido do casamento. Alguém veio que está a pedir em casamento a alguém que está sob nossa tutela, e nós temos que aceitar ou rejeitar, dependendo
aquilo que, ou dependendo da condição da pessoa que está a vir fazer o pedido. Não quer dizer este hadith, qualquer pessoa que vier você tem de aceitar. O hadith tem lá cláusulas, tem lá condições como aceitar ou quando aceitar e quando rejeitar. E o outro hadith que nós falamos também, o pedido do casamento, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para nós olharmos na mulher. Quando eu falei essa questão, alguém disse-me, olha, eu tenho que olhar só no qualquer mulher. Estamos a falar da mulher que você pretende casar. E onde que você vai olhar? Não na rua. Você tem de falar com o pai dela, você deve pedir a autorização. Até hoje não se faz assim, delega-se. Vai uma pessoa lá, uma pessoa mais velha, vai falar com o pai, vai falar com a família, nós queremos pedir a vossa filha em casamento, mas o nosso filho, a pessoa que pretende casar, não viu, quer ver, quer conhecer, e desta forma deve-se fazer. E no ambiente próprio, conforme as condições que nós mencionamos na aula passada. Não podem estar a sós, deve olhar aquilo que é o básico e o necessário, e ele não pode tocar nela, todos estes aspectos que nós falamos na lição passada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu, quando ele veio e disse que ele fez pedido a uma mulher. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, de acordo com o hadith, você viu ela? Então ele disse que não. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, vai ver, vai olhar a ela, vai ver bem a ela. فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا, porque isto é mais é algo que poderá facilitar o caminho para o vosso amor. Você tem que ver alguém, saber com quem você está a casar e ver que de facto é esta mulher que você pretende para ser a sua esposa. Este é o ensinamento que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dá neste hadith de Mughira ibn Shu'ba. E no outro hadith nós vamos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam também incentivou a questão que é relacionada àquilo que as pessoas procuram num casamento. Nós, antes de chegarmos lá, vamos aqui falar de algumas condições ou algumas mulheres, conforme nós já havíamos mencionado na aula passada, que não podem ser pedidas em casamento. Você vai para pedir casamento a alguma mulher, para ver alguma mulher, mas esta mulher está numa das situações que nós vamos aqui mencionar, que poderá ser impedimento para a pessoa pedir esta mulher em casamento. Portanto, o pedido do casamento a uma mulher que está no iddat, a mulher está no iddat. Iddat é o tempo em que a mulher espera depois do divórcio ou após o falecimento do seu marido. Ela tem um tempo de espera que deverá ficar sem contrair matrimônio. Quando se trata de divórcio, são 3 períodos menstruais, e quando se trata do falecimento do marido, são 4 meses e 10 dias que ela deverá permanecer sem se casar, sem contrair matrimônio. Portanto, nestas situações, será que é proibido também pedir em casamento? Sim, aqui nós vamos encontrar a proibição. Os ulamás aqui explicam de forma diferente. Existe proibição, sim, para aquela mulher que está no iddat de divórcio. É importante, este assunto nós poderíamos abordar na questão relacionada ao divórcio, mas tem a ver aqui com o casamento. Estamos a fazer pedido a uma mulher que nós encontramos, talvez passamos a saber que ela está no iddat. É uma mulher divorciada, mas divorciada de quantos talaques? Nós temos que saber quantos talaques. Por exemplo, se tratar de uma mulher que é mutallaqa raji'iyya, é divorciada, mas é um divórcio revogável. Divórcio revogável significa aquele divórcio que há possibilidade de conciliação entre o casal. Há possibilidade de conciliação. Por exemplo, o marido deu um divórcio à mulher. Ela está no iddat. Se passar os 3 períodos menstruais, então o casamento termina. Mas neste intervalo desses 3 períodos menstruais, que normalmente tem sido 3 meses, normalmente não é regra, porque há vezes em que há mulheres que levam entre um período para outro período menstrual, poderá levar mais do que um mês, poderá levar 2 meses, até poderá chegar a 3 meses, depende do ciclo de cada mulher. Portanto, se esta mulher foi divorciada, foi dada um talaq, e está no iddat,
passa, antes de terminar o iddat, há uma reconciliação. Então, esta mulher poderá voltar a ser a esposa deste homem, podem voltar a estar no casamento outra vez, há uma reconciliação. Então este divórcio, um divórcio é considerado ainda como divórcio revogável. O segundo divórcio também é considerado como divórcio revogável, mas o terceiro divórcio já não é revogável, é um divórcio irrevogável. Não há hipótese de reconciliação depois de 3 divórcios. Mas mais detalhes acerca de 3 divórcios, nós iremos falar no capítulo de divórcio, que é após o casamento. Estamos a mencionar isso, como disse, que é importante aqui para o casamento. Depois de 3 divórcios, se trata de um divórcio irrevogável. Nesta situação, ulamás dizem, quando se tratar do divórcio irrevogável, há uma exceção. No divórcio revogável, não se pode propor em casamento, seja de forma clara e direta ou de forma indireta. É proibido pedir ou propor em casamento quando a mulher estiver no divórcio revogável. Mas quando estiver no divórcio irrevogável, ulamás dizem que é permissível pedi-la em casamento de forma indireta. Por exemplo, como nós mencionamos na lição passada, por exemplo, dizer para o wali, o tutor desta mulher, quando o iddat dela terminar, informa-me. Ou dizer, não se esqueça que quando terminar o iddat, me informa, liga-me, não é? Eu tenho algo para apresentar para ela, pode ser para pedir em casamento ou para uma outra pessoa. Quer dizer, há uma indicação indireta quando se tratar de divórcio irrevogável. Estando ainda no idda, pode-se propor em casamento, mas de forma indireta. Quando se trata da mulher que está no iddat, mas é iddat pela morte e falecimento do marido. Esta mulher pode ser proposta também em casamento, mas de forma indireta, não de forma direta. Por que no divórcio indireto, no divórcio revogável, não se pode propor em casamento, seja de forma direta ou de forma indireta? Porque esta mulher ainda está no casamento do marido. Seja no primeiro divórcio, primeiro talak, ou no segundo talak, ainda está no casamento do marido. Então, há hipótese de reconciliação. O que acontece hoje? Muitas das vezes, estamos aqui a fugir um pouquinho daquilo que é o nosso tema, mas isto enquadra-se no tema de forma indireta. Já estamos a falar aqui direto e indireto. Este enquadra-se alguma parte da forma indireta. Há pessoas, vou repetir isso, há pessoas que estão a viver maritalmente hoje, mas o envolvimento com aquela mulher que antes havia feito talá, nikah, as pessoas todas pensam que é mulher dele, perante Allah aquela mulher já não é mulher dele. Estes não são mais casados. Por quê? Porque já deu 3 talaqs. Em particular em situações quando se trata de talaq em momentos diferentes. Há aqui uma interpretação diferente quando se trata de alguém de 3 talaqs de uma só vez, se 3 vale 1 ou 3 vale 3. Mas quando se trata de momentos completamente separados e já deu esses 3 talaqs, este casamento terminou. Não há mais casamento, toda a relação que está a existir é adultério, é haram. Portanto, é importante nós sabermos estas questões e, inshallah, como disse, iremos mencionar com muito mais detalhe quando estivermos a falar do divórcio. Portanto, a mulher que estiver no iddat, esta mulher sendo iddat, o tempo de espera após o divórcio, sendo divórcio revogável, que é aquele divórcio que ela pode voltar a ser mulher do marido, ou
no casamento, no divórcio revogável, não se pode propor em casamento, seja de forma direta ou indireta, mas se for o divórcio irrevogável, há esta possibilidade de se propor em casamento, mas de forma indireta, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer de forma indireta: não há problema quando se trata de uma mulher que está no iddat do falecimento do marido, ou aquela mulher que é talaq ba'in, talaq irrevogável, não há possibilidade de reconciliação. Há pessoas que falam quando a mulher recebe 3 talaq, para voltar para o marido tem de casar de novo. Tem de casar de novo, divorciar, depois vir para o marido, casar outra vez com o marido. Esta é uma interpretação errada. Quando a mulher recebe 3 talaqs, esta mulher nunca mais poderá ser esposa deste homem que lhe deu talaq. Nunca. O procedimento que acontece aqui no meio para voltar para o marido de forma propositada é haram e amaldiçoado. Poderá ser esposa do seu marido outra vez se por acaso, ocasionalmente, isso vir a acontecer, onde ela casa com outra pessoa, não deu certo lá, divorciou, ficou no idda, aí poderá voltar a se casar outra vez com o seu ex-marido. Este que é a explicação relacionada à questão daquilo que se chama de halala. Outro aspecto que vamos mencionar, não vou entrar muito na questão aqui do divórcio, porque nós vamos falar mais adiante, assim como temos aqui a questão deste casamento, proposta de casamento de forma indireta, poderá acontecer para aquela mulher que fez khula'a, que o casamento dele pagou o marido, devolveu o dote para que o marido lhe desse talaq, porque há desentendimento, não há possibilidade de eles manter, mas ela teve o divórcio através do khula'. Esta também poderá ser proposta em casamento de forma indireta, ou aquela mulher que teve o fasakh talaq. Fasakh talaq é quando o qadi, o juiz, o amir, o imam cancela o casamento. Às vezes o marido não quer dar talaq, já não vive junto, não sustenta, não faz nada. E o marido simplesmente diz: eu não vou dar talaq, eu não vou te dar talaq. Nesse que vive simplesmente quer prejudicar a mulher. Nestas situações há um procedimento que se observa, e se o marido não quiser dar talaq, tendo razão a mulher, este casamento é cancelado, chama-se fasakh nikah, e nesta situação poderá sim ser proposta em casamento de forma indireta. A segunda parte da nossa aula é relacionada a condições para a validade do casamento. Condições, vamos mencionar de forma bem rápida, porque o tempo nos passa muito rápido neste tema, porque precisa de muito detalhe. Não vamos também despachar as nossas aulas simplesmente por causa do tempo. Condições para a validade do nikah, vamos só mencionar em pontos aqui que depois nós iremos na próxima aula entrar em detalhe, que é a questão do wali. O wali é o tutor, tem que existir o consentimento do tutor, não há casamento sem consentimento do tutor. Existir 2 testemunhas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para o casamento ser anunciado, a satisfação dos 2 lados, do esposo e da esposa, ambos devem estar satisfeitos com quem estão a casar. Especificar o nome da mulher que está a casar. Por exemplo, o tutor não pode dizer: eu te faço casar, aceito tu casares com a minha filha. Só disse isso. Não mencionou qual filha. Uma pessoa que tem 5 filhas, 7 filhas. E nós, infelizmente, vemos isso acontecer nas famílias de pessoas que nós entendemos como pessoas que entendem o din. A casamento não se menciona nome. Diz que não, mencionar nome é fitna. Mas está toda hora a falar nome de esposa do profeta, Aisha, Khadija, Juwairia, tantas esposas do profeta. Mas quando é filha dela, diz simplesmente, não pode mencionar nome. Os convites vêm com o casamento de tal fulano com filha de tal fulano. Como que é filha? Então, deve ser especificado o nome da esposa e deve estar livre de impedimentos. Impedimentos
que também iremos mencionar é uma lição específica. Quais são os impedimentos? Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ. Allah está a mencionar todos que são haram nós contraímos casamento, né? Nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, nossa sobrinha, nossa mãe de leite, nossa madrasta, nossa enteada, filha, nossa nora, todos esses que estão lá mencionados. Não é proibido, não é permissível fazer casamento, são impedimentos. Assim como não é permissível casar com uma mushrika, não é permissível casar com uma mulher que está no iddat, como nós aqui mencionamos. Todos esses aspectos, inshallah, cada parte, como estamos aqui a subdividir, tem o seu detalhe que não é menos importante que a outra lição. Nós vamos, inshallah ta'ala, também mencionar. Era importante aqui só mencionar esses aspectos relacionados ao iddat, a mulher estando no iddat. O pedido não pode ser feito quando a mulher estiver no iddat, e esses aspectos todos que nós aqui mencionamos. Na próxima aula teremos mais aspectos a mencionar, que vamos fazer questão de mencionar a cada parte com detalhe, para que o irmão e a irmã desse lado poderá de facto, ou possa colher os frutos que se esperam destas lições, o tempo que disponibiliza, que possa de facto valer a pena. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.